Bom dia, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu segundo dia de jejum. Confesso que geralmente os 2 primeiros dias são os piores, sabe? Porque você ainda tá naquele hábito da alimentação e de repente não ter nada vindo, né, de sólido, fica bem desafiador. Ontem consegui ir à igreja, fui cultuar, dia de Santa Ceia, glória a Deus. E hoje vamos ver como que vai decorrer esse dia. Como eu disse para vocês, eu queria passar para vocês tudo que eu venho estudando, tudo que eu venho lendo, conforme os dias vão se passando, tá? Dormi bem, foi uma noite bem dormida, dormi com bastante fome, mas consegui. Mas vamos lá, mais um dia. Eu quero abrir aqui para vocês a Carta da Verdade. É um projeto muito lindo de uma grande amiga que ela coloca aqui aquele poder que a gente fala muito na inteligência emocional, do eu sou forte, eu sou corajosa. Ela transformou isso em cartas bíblicas. E é uma coisa muito linda. E aí vem a caixinha que eu mostrei e as cartinhas. E aí, e aí se tira da caixinha as cartas, e são essas cartas aqui, ó, tá vendo? E aí todo dia você pode tirar uma, né? E aí eu vou tirar uma aqui agora com vocês para ver o que deu. Ai, que legal! Você é corajosa, que não tá espelhando, né? Você é corajosa, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Eu ouvi uma frase essa semana que passou, que quem dorme com dúvidas acorda com medo. E Deus não te deu o espírito de fracasso, de medo. Ele te deu o espírito de coragem, não te deu de covardia. Então, toda vez que você for decidir algo, escreva, anote, tome uma decisão até o fim do dia. Porque você não pode dormir com essa dúvida, senão você acorda no outro dia com medo, e o medo te paralisa. E às vezes tem muita coisa para Deus te dar aí de abundância e você não está recebendo por causa disso. Acredite, a coragem que você precisa já habita em você. Foi Deus quem soprou. Você não caminha sozinha. Ele te sustenta, te guia e permanece ao teu lado, mesmo quando tudo parece desmoronar. O medo não vem de Deus. Confie, peça direção e avance com o espírito que habita em você. Coloque o pé que Deus coloca o chão. Isso aqui é muito legal, né? Tem até uma música. Bom, é, visto isso, eu tenho lido, além de alguns livros da Bíblia, o Provérbios do Dia. Então, hoje, o Provérbio 15, eu gosto muito porque fala dos sábios e do tolo, né? A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente ao conhecimento, mas a boca do tolo derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela a prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas o coração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura ajuda ao sábio. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. É melhor ter pouco com o temor do Senhor do que a riqueza com a inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde há amor, do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. A insensatez alegra,
quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos com há muitos conselheiros. Dar resposta apropriada é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras ditas sem maldade. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Um olhar animador dá alegria ao coração, e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humanidade antecede a honra. Bem, meus amigos, eu acredito que aqueles que têm o coração sábio, eles usam os seus lábios para espalhar conhecimento. Já o insensato fala o que vem na mente. Era um problema muito que eu tinha no meu relacionamento. Eu sou uma pessoa que falo tudo que eu sinto, tudo que eu penso. Não gosto de mentira, porque vivi muito em meio de mentiras. E o mais engraçado, as pessoas achavam que eu era mentirosa pela procedência do meu pai ser um mentiroso, por exemplo. Então, isso me abominava. E hoje eu tento falar o mais sincero possível, a maior verdade possível. ah, e, e no nosso relacionamento, quando a gente tinha alguma discussão, eu falava, 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 e o meu marido se calava, se calava, se calava. Até que um dia, quando a jarra enche, a xícara tá cheia, o que que acontece? Você acaba falando o que não deve, como fala aqui, né, nos insensatos. Eles falam o que vem na mente. Por quê? Porque eles já estão fartos de ouvir, ouvir, ouvir. Mas isso é uma coisa que a gente precisa treinar, a comunicação. Tanto que existe até curso para se comunicar, né, para falar, para de oratória. Isso melhora muito, às vezes, as pessoas que não conseguem estar numa discussão sadia, né, uma conversa, uma DR, que nem fala nos relacionamentos, mas o que eu acho que é o mais forte disso tudo que vem na Bíblia, e assim, né, quantos anos existe o livro do Senhor e a gente sempre, às vezes, toma uns tapas na cara, né? Porque o quão é bom você ouvir, você aceitar repreensão, aceitar exortação de quem é, pode exortar, né? Porque às vezes tem pessoas que vêm, se intrometem na sua vida e você nem sabe quem é, elas nem conhecem a sua vivência. Então, por isso que eu sempre falo que é bom ter um mentor, ter uma mentora, ter alguém de confiança, ter um terapeuta, um psicanalista, um psicólogo, porque nesses casos você vai ter com quem desabafar de forma coerente e que isso não te afete. E quando você pratica algo como eu estou praticando, houve pessoas que falaram bem e houve pessoas que falaram mal. Então, você é doida, você vai morrer, ninguém consegue fazer um jejum de 7 dias. E eu tenho uma notícia para contar para essas pessoas. Já teve homens que fizeram de 21 dias, de 30 dias. Então, desde que seja muito bem acompanhado, como estou, eu creio que tudo pode dar bem, tá? E aí algumas outras pessoas, se é espiritual, ok, mas se é saúde, não. Mas não tem como a gente falar de espiritual sem falar de alma e corpo, né? Então é uma coisa só. Eu não posso falar para vocês que vocês vão fazer um jejum espiritual. Está mexendo com o seu corpo, com a sua alma. Porque se for para saúde, sim, mas espiritual não tem nada a ver. Por quê, né? Então, assim, a gente vai ouvindo no decorrer das coisas que a gente vai tomando as decisões, vai ouvindo muita coisa. Eu era uma pessoa extremamente fora do meu peso. Eu estou num processo de emagrecimento. E o fato de ter regulado minha alimentação, estar tratando a minha compulsão e ter feito o meu jejum, eu venho eu venho mudando muito, as pessoas vêm percebendo e vêm elogiando. Horas, né?
Então, quer dizer, o que que é melhor? A condição que eu estou hoje de saúde ou a condição que eu tinha anteriormente, sem praticar nada, sem entender que o corpo também é um templo do Senhor? Agora, a partir do momento que você entende que o orgulhoso, né, eu tenho um café com as amigas que a gente faz mensalmente, com mulheres, e o último tema foi o propósito, no propósito da mesa foi o orgulho. E é muito real quando você lê isso, porque o Senhor se afasta dos orgulhosos, né? E veja bem, quem, quem realmente consegue estar do lado muito tempo de um orgulhoso, quem consegue realmente ficar ao lado de um orgulhoso que sempre tem razão, que sabe tudo, que nunca fica perplexo com algum conhecimento novo, que às vezes você vem falar o que você aprendeu, eu já sabia, né? Então eu venho de uma família que era assim, todos sabem tudo, são muito inteligentes, e eu por muitas vezes me sentia burra. Eu me sentia que não sabia nada, só que no decorrer da vida eu fui entendendo que como era bom eh, você nunca saber tudo de uma coisa só ou de várias coisas, né. Como era bom você aprender a visão, o olhar de alguma coisa que talvez você saiba, no olhar daquela outra pessoa. Então, geralmente, quando alguém vem falar muito feliz comigo, assim: "Ai, você sabe o que é não sei o quê", eu falo: "Cara, eu tenho uma noção, mas me fala o que você aprendeu". Porque, para mim, são novas conexões neurais que eu faço e que eu absorvo cada vez mais aquele conhecimento e eu aprendo mais. É igual quando você vai para uma igreja e eles vão falar sobre a história da mulher do fluxo de sangue. Cara, quem é cristão, quem está há anos na igreja, quantas vezes já ouviu essa história? E quantas vezes ouviu de formas diferentes, entendimentos diferentes? Quantos pastores têm tanta coisa para ensinar sobre um tema? Se eu decorrer com pastores aqui do mundo inteiro falar sobre Provérbios 15, quanto ele tem para ensinar a gente? Então seja humilde. Humildade é uma bênção do Senhor. E ontem foi muito engraçado porque eu estava conversando com meu esposo sobre isso, né? Deus não fez nada errado para você. Deus não te deu o deserto. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele te deu o poder das suas decisões, né? Então, se aquele povo do Egito ficou 40 anos no deserto, não foi porque Deus falou, ó, eu, eu tenho que te dar coisa ruim também, porque eu sou bom e ruim. Não, existe só sim, sim, não, não, bem e mal, luz e trevas. Não existe meio termo, o mais ou menos, né? Então, se Deus te deu o livre-arbítrio, o que você vai passar no decorrer da trajetória com ele vai ser escolha tua. Então falou com o pessoal do Egito, fez o que não devia fazer, falou com quem não devia falar, fez tudo errado. O que era um caminho de 30 dias virou 40 anos. Então, o que você faz com as vontades que Deus tem para a tua vida é um livre-arbítrio. E aí você pode levar 40 anos ou você pode levar 30 dias. Aí qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Então, tente falar menos do colega, tente pensar menos na vida do colega, olha para dentro de você. A gente fala, né, nossa vida é um turbilhão de coisas em 24 horas, então a gente sabe o que está acontecendo na nossa vida, vamos tentar consertar aqui dentro, vamos fazer o melhor aqui dentro. Seja sábio, né? Tenha um lar feliz, a sua mesa. Quando você está comendo com a sua família, a sua mesa, é mais alegria ou mais reclamações? É murmurações ou é felicidade? A mesa é farta, mas o coração é vazio, né? Prefere um banquete de verduras do que um boi gordo? Qual que é a sua decisão hoje, né? Então, ame mais, seja mais feliz e eu profetizo na sua vida que você vai ter uma vida de sábios, uma vida de calmaria, uma vida de menos discussão e mais amor, né? Se faça tolo para aprender mais e mais. E aí você crescer e prosperar mais ainda do que o Deus tem para você. Não o que você acha que você é merecedor, porque não chega nem aos pés. O que você acha que é merecedor, Deus já fez muito mais. É só você falar para ele aqui, eis-me aqui, usa-me. E aí você vai viver a prosperidade do Senhor. Então é isso, pessoal.
Como eu disse para vocês, são mensagens curtas para dizer que tá tudo bem aqui, ó, segundo dia do jejum. E se você quer fazer jejum, se você quer praticar, se você está precisando de uma psicanalista, né, já me conhecem, podem me chamar. Se precisam tirar dúvidas sobre jejum, podem me chamar, porque se eu não souber responder, eu tenho um médico maravilhoso que vai saber responder para vocês e eu trago todas as respostas aqui. Então, já deixa teu like aí, comenta aqui o que você achou, se você vai praticar, se você quer fazer e como começar. Comenta tudo aqui que eu quero ajudar muito vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.